Olá, aqui é o Heraldo Fonseca, bem-vindo ao canal Sociólogo do Araguaia. Estamos aqui com a Dagmar e com o Kleber, colegas de Sociologia, sociólogos, e tem a ver com a educação aqui de Santa Terezinha e da micro-região do Norte Araguaia. Dagmar, eu queria falar sobre o projeto Najara, sobre a educação, o início, né? Nós estamos aqui num lugar cultural importante para Santa Terezinha. Heraldo, assim, aqui a prelazia de São Félix, quando o Pedro assumiu a prelazia de São Félix, é uma das coisas que ele percebeu, né, enquanto uma pessoa humana, preocupada com o povo da região e com a responsabilidade que ele tinha de conduzir esse povo, né, ele como uma liderança da Igreja Católica, né, ele percebeu a importância do investimento na educação e foi onde ele canalizou educação e saúde, porque ele viveu momentos assim dificílimos na chegada dele, de ver assim como que a população era desprovida de tudo, do amparo público, né? O setor público não amparava esse povo para nada, né? Então ele falou: nós vamos trazer pessoas que venham trabalhar comigo, né? Ele enquanto bispo na prelazia, mas para a gente investir na educação, para a gente investir na saúde. E assim começou a história. E essa história da educação, ele foi fortalecendo lá em São Félix e criou lá em São Félix o GEA, né, o Ginásio Estadual do Araguaia, que foi o primeiro curso mesmo assim que o Estado teve que investir a mais assim, no ginásio, porque naquela época tinha algumas escolinhas, né, locais, né, ligada a Barra do Garças, uma coisa que se não funcionava, né, no início dos anos 80 com o Ceará e São Félix, imagina com Barra do Garças, como é que não era, né? Então, o Pedro já trabalhou isso com afinco mesmo, né, dessa contribuição para a população, né, na formação, né? Então, foi o GEA. Aí depois do GEA, que o governo militar acabou desmanchando aquela escola lá, assim, não desmanchando o prédio, mas desmanchando o projeto da escola, perseguindo muitos agentes pastoral, o bispo, né, no caso aqui o Gentel. Aí a nossa história de mobilização, foram chegando mais pessoas comprometidas com a educação e com esse propósito, e nós fomos então se dividindo aí para trabalhar a educação na região toda do Araguaia, né? E aqui em Santa Terezinha não foi diferente. Aqui nós tínhamos companheiros que travaram essa luta aqui com muito afinco, trabalhando a questão da educação. Na década de 80, já foram eleitos governos populares, né, que na época foram eleitos aqui em Santa Terezinha, foi eleito o Tadeu, que era um agente pastoral da prelazia, que era professor aqui em Santa Terezinha. Então ele foi eleito prefeito, foi o primeiro prefeito eleito do município de Santa Terezinha. Aí iniciou então uma fomentação mesmo do serviço de educação, né? E nessa época eu morava em São Félix, mas a gente já estava num trabalho próximo da Unicamp, muito começado aqui pela equipe de pastoral que atuava na área indígena, que eram o Luiz e a Anice, que trabalhavam na área indígena, e eles foram buscar apoio na Unicamp até para a questão indígena. E nesse apoio para a questão indígena, eles conheceram um pessoal ligado à educação que ficaram interessados de nos dar um apoio. E a Anice e o Luiz já trabalhavam a educação na área indígena, né? E daí a Anice trouxe essa mensagem que eles tinham interesse, eles poderiam contribuir com a gente, e eu nessa época tinha acabado de tirar em Santa Terezinha para trabalhar na Secretaria de Educação Municipal, que eu morava em São Félix, e o Tadeu me pediu para vir para cá, que estava precisando de pessoas aqui, porque a equipe que ele tinha saído, e eu vim. E aí a gente fez essa ponte aí com a Unicamp, e esse diálogo aprofundou. Nós começamos a trabalhar a formação dos coordenadores pedagógicos com a Unicamp. Trabalhamos um projeto chamado Ensino de Ciências e Matemática nos contextos urbanos, indígenas e rural. E a Unicamp vinha para dar assessoria à equipe pedagógica. Aí a equipe pedagógica não era só de Santa Terezinha, a gente trazia gente de São Félix, os coordenadores das escolas municipais de São Félix, de Porto Alegre do Norte,
Santa Terezinha, Ribeirão Cascalheira. Então nós nos reunimos aqui, né, e tinha essa assessoria. Nesse período, a gente acabou convencendo a Unicamp de que nós, coordenadores pedagógicos, precisávamos também que eles trabalhassem com a gente a formação dos professores da zona rural, porque só o trabalho com a gente não estava sendo suficiente, nós tínhamos que ter uma coisa muito mais, assim, com uma sequência, com um período longo, com uma formação. E nós já tínhamos feito, no início dos anos 80, fim dos anos 70, início dos anos 80, uma formação de professores leigos da zona rural para eles concluírem o ginásio. E daquela época, vários professores concluíram o ginásio, mas muita gente ficou sem concluir também, porque não atendeu todo mundo. E aí, felizmente, nós conseguimos colocar essa semente numa professora da Unicamp, que era a Marineuza Gazeta, professora de matemática. Ela trabalhava com a gente junto com o Núcleo de Ensino de Ciências da Unicamp. E ela convenceu a equipe lá da Unicamp que isso era importante. E aí, então, nós fomos nos movimentar para ver como que isso podia virar, né? E aí, trabalhando aqui no Estado, eu estava secretária de Educação aqui no município de Santa Terezinha, o Luiz Paiva estava secretário municipal de Educação em Cascalheira, e a gente, então, foi buscar também um respaldo no Estado, né? Porque tinha que ser um curso reconhecido. E nós encontramos lá no Estado um respaldo, né? Nós tínhamos uns contatos com a Séries, que na época era secretária de Estado de Educação, e a Séries falou, não, tem uma pessoa aqui que ela é capacitadíssima para trabalhar essa questão, que era Dineva Vanucci. Ela era uma freira que trabalhava lá na Secretaria de Estado de Educação. E a Dineva veio, então, fazer uma reunião conosco para nos orientar como construir esse projeto de educação para o magistério, para a gente trabalhar exatamente com os professores, né, para dar uma formação de magistério para eles. E aí construímos a proposta com todo esse apoio e com o apoio da Unicamp, e assim nasceu o Inajá. E aí nós construímos a proposta do Inajá. Já dentro da discussão com a Unicamp, a gente colocava sempre, olha, nós queremos o respeito ao homem do campo, ao indígena, né? A nossa cultura, ela é uma cultura que tem várias dimensões culturais aí, envolvidas, né? E a gente quer esse respeito e a gente quer que todos eles sejam trabalhados no curso com as suas características, com as suas qualidades, né? E assim a gente, então, nós já trabalhávamos na primeira etapa de formação com a Unicamp, a etnomatemática, né? A etnociências. Então, isso foi construindo, né? O nosso curso do Inajá foi baseado nesse conceito, né? Do respeito, né? à cultura local, né? Então, nós não íamos trabalhar a educação como uma coisa assim, que tinha um pacote fechado lá da SEDUC, não, nós íamos construir a nossa proposta, né? E nós construímos no diálogo, né, entre todos os coordenadores, entre os cursistas, entre os professores da Unicamp, entre a comunidade, que participava muito na época, né? As escolas municipais tinham uma participação muito grande das comunidades, então esse diálogo para a construção do curso, para a construção da identidade do curso, respeitando a identidade das comunidades, foi uma coisa muito forte, né, que nós conseguimos trabalhar, né. Na época, assim, o respaldo da prelazia para tudo isso acontecer foi fortíssimo, né, porque também a Séries durou 1 ano como secretária de Estado de Educação, porque a gente também buscou o financiamento do Estado, né, porque para trazer o pessoal da Unicamp para cá, tinha um custo alto, né? Porque eles tinham que... Como é que eles vinham parar aqui na região, né? Então, mas a gente fez um convênio, as prefeituras, né? Essas 6 prefeituras, 4, aliás, foi Porto Alegre, Santa Terezinha, São Félix e Ribeirão Cascalheira, que na época era Canarana, ainda não era Ribeirão Cascalheira. Então, nós fizemos um convênio com a Unicamp e com a SEDUC. E assim a gente
foi trabalhando. Depois a gente viveu esse período, tivemos que fazer várias ações políticas para poder, na saída das séries, a gente não perder essa dimensão com o Estado aí, né? Conseguimos, né? Tivemos problemas, mas conseguimos superar, né? E aí a gente trabalhou o Inajá nessa perspectiva, né? Com foi muito companheirismo, né? De toda a equipe e do próprio pessoal da Unicamp também, de várias pessoas que trabalhavam na SEDUC, porque, assim, todo momento de crise, a gente tinha que também se doar muito. Nós trabalhamos muitas vezes assim, sem contrato, o pessoal da Unicamp também sem saber se ia receber ou se não ia, nós, coordenadores e secretários, mudava prefeito, ninguém era mais nada, e aí até você, naquela época a SEDUC levava 6 meses para fazer um contrato, né, e quando contratava, né, porque não era assim tão simples fazer contrato, mas a gente não abandonou o curso, fizemos a primeira turma, conseguimos concluir a primeira turma, né? Naquele período, o Dante de Oliveira foi um período governador e ele tinha lá um secretário de Estado, Walter Albano, que assim, deu total respaldo também para a gente. Aí a gente conseguiu concluir o Inajá 1. Depois tivemos um vácuo aí, né? Tivemos governos municipais que não apoiavam essa proposta, nem apoiavam, não estavam preocupados com a educação. Mas quando foi em 92, nós novamente elegemos o Tadeu aqui, e o pessoal da Unicamp falou, Dagmar, e aí? Nós não vamos repetir? Falei, vamos, né? Com muita dificuldade, mas aí nós já tivemos Vila Rica, Luciara, que também teve interesse, né? E aí nós ampliamos o grupo. Aí nós, assim, realmente fizemos o Inajá 2, já com esse respaldo, né? E foi também uma outra turma, assim, nas 2 turmas a gente formou em torno de 120 a 160 alunos, né? E assim, no estudo de evasão que foi feito na época, a evasão foi mínima, nem se comparava às evasões dos cursos de magistério que o Estado desenvolvia aí na região, no Estado todo, com a evasão que nós tivemos dos 2 cursos. A evasão era mínima. O pessoal aderia mesmo, ficava. E aí a gente, né? E também de tudo isso, né, nasceu ainda no fim do Inajá 1 uma discussão com a Unemat. Que na época a Unemat não era a Unemat ainda, né? Era a Fundação de Ensino Superior de Cáceres. E na época tinha um reitor e nós tínhamos pessoas da SEDUC que eram próximas ao Unemat, que até davam aula já lá em Cáceres, e trouxe o reitor aqui para discutir com a gente, porque a gente queria que tivesse continuidade, porque assim como nós lutamos demais para ter o magistério, tinha que agora lutar demais para ter um curso superior, né? E a gente sabia que um curso superior qualquer não ia funcionar, porque a região ainda era pouco habitada, né? Na região toda, né? Os municípios, né? Assim, não tinha município com 10 mil habitantes, né? Então a região era pouco habitada. E também fazer um curso numa cidade só não ia atender a região. Aí o Maldonado, que era o reitor na época, veio, né, aqui, fizemos reunião lá no centro comunitário com ele, e a gente lançou a proposta para ele, né? Nós falamos assim, olha, para funcionar aqui na região do Araguaia, precisa ser aos moldes de como funcionou o Inajá, que foi por módulos, foi por uma proposta discutida com a sociedade, discutida entre nós professores, discutida entre os coordenadores. A gente construiu uma proposta totalmente diferenciada de educação, né? Respeitando o momento que a sociedade está vivendo, né? As relações que ela cultiva, que ela tem que fazer, né? E a gente quer um curso assim, a gente quer um curso, né, que seja nesses moldes, que seja por etapas, né, para que toda a região do Araguaia possa participar. Todas, assim, a gente não sabe quantas vagas a Unemat pode ofertar, mas ela vai precisar ofertar vagas que atendam a região do Araguaia.
E não vai poder ser um curso só, porque nós aqui tem deficiência de tudo, do magistério, matemática, língua portuguesa, né? Nós não tinha pessoas habilitadas, não podia abrir ensino médio aqui na região, porque não tinha pessoas habilitadas, né? E daí o reitor, na época, essa discussão foi feita aqui muito forte aqui com ele fez o compromisso de que ele ia trabalhar essa nossa proposta e realmente ele trabalhou. E o pessoal da Unicamp deu suporte para isso. E o pessoal da Unicamp passou a dar suporte também para a fundação, porque a fundação também não tinha tantos professores habilitados, assim, com mestrado, com doutorado. Então ela tinha poucos cursos, era lá em Cáceres, né? E aí a Unicamp foi fortalecer ela para ela transformar numa universidade. Precisava que vários dos seus professores fizessem mestrado, fizessem doutorado. Ela tinha que ter uma equipe para que ela se transformasse numa universidade. E aí, nessas duas mãos aí, aconteceu depois o Inajá 2 e já engatilhou a possibilidade também dessa discussão avançar. E fizemos uma discussão no estado inteiro, né? Eu participei como membro dessa discussão, fomos eu aqui de Santa Terezinha, tinha a Lourdes Jorge lá de São Félix, tinha o Luiz Paiva, né, lá de Cascaleira. Nós éramos alguns que ficávamos dentro dessa discussão no estado todo, né? E tinha a Judite, né? A Judite é uma professora que era do estado, né? Depois ela entrou na Unemat e ela, uma que foi agente pastoral aqui, era freira, agente pastoral da Prelazia, desde quando eu cheguei aqui ela já estava, né? Então ela trabalhou nesse processo todo nosso da educação aqui, né? E nós trabalhamos muito juntos em São Félix, porque eu morei 10 anos em São Félix, fui professora em São Félix, ela também. Então a gente trabalhou muito junto. E a gente então fez essa ponte aí, dessa discussão toda, dentro do Estado, dentro da Unemat, dentro da SEDU, sobretudo com o Estado, porque precisava colocar dinheiro também para criar a universidade, né? Aí nós também tínhamos nossos contatos políticos, né? Todo mundo tinha os seus envolvimentos, os prefeitos, né? que nos acompanhavam, né? Aí foi possível tudo isso acontecer, né? Aproveitar aqui, o Kleber é sociólogo, o Dagmar é sociólogo, ambos foram vereadores aqui em Santa Terezinha. São da Unemat, como eu, fizemos sociologia pela parcelada, vemos que a importância da Unemat no início está ligada com o projeto Inajá, até o Juan que está gravando aí, está fazendo direito pela Unemat, a importância da Unemat para a nossa região. Então, Kleber, se quiser fazer alguma coisa. Quero fazer uma reflexão em cima de toda essa trajetória aí que a Dagmar descreveu e o tamanho da importância, né, dessa luta, dessa garra, né, dessa visão, né, que esses profissionais que ela relatou e que essa luta que ela teve, né, que a Dagmar tem aqui para nós como uma referência na educação, uma pessoa que a gente tem um grande respeito. Hoje somos formados graças a essa luta que a gente acabou de ouvir, né? Muitas pessoas envolvidas, teve seus impasses, governos que não acreditaram, prefeitos que não acreditaram, né? Mas muitas pessoas do bem que acreditaram e que esse projeto ia dar certo. Inclusive o reitor na época, né, o Maldonado, que abraçou esse projeto, abraçou essa causa, né, a discussão desses cursos, dessa profissionalização dessas pessoas que precisavam ser capacitadas. E hoje a gente podemos testemunhar, né, que somos aqui filhos da Unemat, de um curso a qual foi buscado lá atrás, que precisava de qualificação, e hoje somos sociólogos com maior respeito e maior consideração ao Unemat. A gente tem um grande respeito a essa instituição, né? E também dedicar
essa luta, essa trajetória aí da Dagmar e todos esses companheiros que ela relatou aí, para que a gente pudesse, né, ter a Unemate hoje uma instituição de grande renome e de confiança e de credibilidade, não só no estado de Mato Grosso, mas a nível de Brasil, né? Então, pessoal, mais um vídeo. É um vídeo aí muito importante para acadêmicos de sociologia, acadêmicos de ciências sociais, que é sociologia, antropologia e ciência política, para todos que acompanham nosso canal.